Então, esse é o bode, tá? Esse é o bode que nós estamos aí essa semana vendo. E por que nós temos esses dias intermediários? Porque no Yom Kippur, depois ali de jogar as pedras, né, Yom Purim, né, depois de jogar ali as pedras, tá, um bode é levado ao deserto e é lançado do abismo, tá? E aí se colocava uma fita vermelha à frente do Mishkan, tá? Se os pecados da nação, não individuais, né, mas se os grandes pecados da nação estivessem perdoados, aquela fita vermelha se tornava branca, tá? Então, nós ficamos esperando isso daí. Ah, ficou branca, opa, então vamos habitar na nossa Sukkah. Então, isso na realidade é Hol HaMoed Sukkot, tá? Então, vamos ver. Yom Kippur ocorre em 10 de Tishrei, tá? Então, nós temos Aseret Yemei Teshuvah, ou seja, os 10 dias de penitência ou retorno. Inclui-se nesse período o Shabat, que cai entre as duas celebrações, designado Shabat Shuvah, que foi nosso último Shabat, tá? O irmão Eduardo esteve aqui, que vocês fizeram os exercícios direitinho, né? Elemento central do judaísmo, Teshuvah constitui o tema principal de Yom Kippur, tá? Então, todo o nosso trabalho é esse, ó. Esse é o nosso trabalho. Tá? Isso aqui é o famoso parafuso de Arquimedes, tá? Quer dizer, isso não é nem um parafuso e também não é de Arquimedes, porque no Egito Antigo, muito antes de Arquimedes, já se usava esse método para se fazer a irrigação às margens do Nilo, tá? Mas como normalmente prevalece aquele que divulga, né? Então, Arquimedes divulgou, ganhou o título, né? Tá? Okay? Tá. Então, esse é o nosso trabalho. Qual é o nosso trabalho? É elevar porção a porção nossa a níveis mais elevados, tá? Então, nós sabemos que a água, Maim, né, representa a Torá. Então, o nosso trabalho durante a vida, qual é? É elevar, né, a Torá que está em nós a reservatórios cada vez mais elevados, que é a Tzilut, né? Então, aqui são os mundos, tá? Aqui é a Tzilut, tá? Na realidade, né, essa é uma figuração a nível de Torá de 4.000 anos atrás, né? No momento atual, como é que a gente sabe que a gente pode dizer? É o nosso trabalho, é elevar o nosso DNA, tá? Elevar o nosso DNA, que é a mesma coisa, né? Tá? Okay? Vocês estão vendo a mecânica? A mecânica é a mesma, tá? Ou seja, nos elevar, nos ocupando da Torá, tendo zelo pelas mitzvot, e veet rinu. Agora, nós sabemos que a níveis atuais, tá? O que nós sabemos? Nós sabemos que quando a gente se ocupa das coisas da Torá, tem zelo pelas mitzvot, veet rinu, quando nós ruminamos, engolimos nos Shabbatot, nós começamos a ter uma transformação interna. Essa transformação, ela é genômica. A primeira imagem, o primeiro visual, né, o primeiro sinal visual que nós recebemos é que a nossa pele melhora. Nós nos tornamos, assim, com uma pele mais saudável. Então, quando nós começamos, né, quer ver, quando o irmão começa a se ocupar das coisas da Torá, ele começa a buscar naturalmente a kashrut. Ele começa a comer corretamente, sem esforço. Porque uma coisa eu sou vegame. Não, está errado ser vegame. Não está dito lá que é para ser vegame. Quando quiseres comer carne, comerás desse jeito. Tá?
Agora, é claro, o camarada vai no restaurante e come carne com sangue, tanto assim que tem a piada, né? Boi vivo, né? Não tem isso daí? Né? Tá? O cara vai no restaurante, pô, o boi tá vivo ainda. Claro, porque tá saindo sangue. Ele tá vivo, literalmente vivo. Tá? Então, todas essas coisas vão nos melhorando. A gente não sente, porque o processo é como o crescimento da árvore. A árvore não faz barulho para crescer, mas ela faz barulho quando ela cai. Tá? Você não ouve o barulho do galho da árvore crescendo, mas você ouve o barulho do galho da árvore despencando. Tá? Isso é exatamente como nós vemos, né, essa questão da Torá, né? Quer dizer, tá? Então, espero que vocês estejam entendendo o nosso Roa Moed Sukkot, tá? Evandro, é verdade, aí, então, tem que se ocupar das coisas da Torá. Contudo, na realidade, simboliza a restauração e cura da alma, tá? Por quê? Porque nós sabemos disso daqui, ó, tá? Nós sabemos disso daqui. O bode não vai te livrar desse bode aqui. Esse bode é você que tem que cuidar. Mas tem um monte de outros bodes que o bode pode ajudar, que é o agregado, né? Tá? Então, por exemplo, Israel vivia em guerra com outros países, né? Então, naquele ano não fez guerra. Tá? Então, resolveu um problema de Israel. Tá? Então, vamos continuar. Tá? Em outras palavras, representa o processo de ascensão espiritual. Vocês estão vendo? Então, esse período Roa Moed Sukkot que nós estamos vivendo representa isso daqui, a ascensão espiritual. Vocês estão vendo como é fácil quando a gente coloca uma imagem, um diagrama, tá? Agradeço aí a Arquimedes, lá, 2.600 anos atrás, o Arquimedes, né, tomou posse do que era do Egito. Isso era muito comum naquela época. O grego, né, tomava um barco, ia para o Egito, aí ficava lá nas escolas do Egito, né, como eu fiquei em Alexandria, né, tá? Ficava lá nas escolas, roubava um monte de coisa, voltava lá para a Grécia e falava como se fosse dele. Tá? Então esse negócio de roubar a ideia é uma coisa que vem do homem. Né? Tá? Okay? Então, nós estamos nesse período de ascensão espiritual. Então o irmão tem que entender o que eu tenho que... Vocês estão vendo como a Torá ela é fantástica? Ninguém tem que fazer a ascensão espiritual completa. É pouco a pouco. Entende? Então por isso que a gente fala, puxa, né? Qual foi a pergunta que eu deixei para vocês? Que data eu recordo e ignoro? Que data recordo e me envergonho? Que data recordo e necessito reverter? Que às vezes você se envergonha de alguma coisa, mas não tem mais como reverter, tá? Você foi extremamente injusto com alguém. A pessoa morreu. E agora? Então, o Shulchan Aruch, né, quer dizer, a lei, né, a explicação da lei, né, a explicação do Talmud, vai dizer que você tem que buscar os familiares, né? Olha, eu fui injusto com seu pai, tá? Na realidade ele tinha razão, eu gostaria de lhe compensar com esse valor, tá? O certo seria isso. Mas ninguém faz isso, né, irmão? Tá? Morreu, só diz morreu e toca a vida, tá errado, tá? Então, em outras palavras, representa o processo de ascensão espiritual, aplicável a todos os seres humanos, judeu ou não, Yehudi ou não, até mesmo aos sábios e profetas. Então não tem esse negócio, pô, eu sou o cara, pô, eu sou um judeuzinho de plantão. Não tem isso. Todo mundo tem que estar sempre no seu parafuso sem fim. Isso é um parafuso, isso é uma roda sem fim. Tá? Se eu parar de estudar, puxa vida, que prejuízo. Tá? Para mim e para vocês, obviamente. Tá?
Okay? Por isso que eu digo, a gente não pode abandonar o deixante, porque às vezes a pessoa está em um estado de ignorância tal, ela não está de caixa na cabeça, ela está vestido na burca. Saca a burca? Pegaram uma burca e meteram no irmão lá, pá, e amarraram no pé, tá? Né? É assim que a máfia matava, né, as pessoas, né? Tá? Metia no saco, amarrava no pé, jogava em um barril e enchia de concreto. Aí depois jogava no Rio Hudson, né? Era assim que a máfia fazia. Tá? Às vezes o deixante, ele tá assim, pô. Tá? Aí né? Aí, já que a gente falou de Arquimedes, fala de Alexandre o Grande. Vai lá e corta com a Gládia o nó de Górdio. Vai lá, pá, corta. Tá? Ajuda o irmão. Puxa, vocês vão ter alguém agradecido o resto da vida. Tá? É o momento mais propício do ano para mergulhar nesse processo, fazer mudanças positivas na vida e assim voltar ao sagrado. Lembre-se que esse estudo, que é um estudo longo, né, é do Simon Jacobson, né, vem do livro Spiritual Guide as the High Holidays e de Duality of the Jewish Time, tá, que foi um artigo também publicado por ele, tá, então é do Jacobson, tá. Então esse é o período de mudança, tá. Então à medida que eu vou me elevando, eu vou vendo que vai ficando mais fácil para eu elevar mais coisas que estão para trás. Tá? Isso é incrível, né? Tá? E o nosso DNA muda, gente. Muda. Tá? Eu não sei se algum irmão aí já sente essa experiência de sentir que o seu complexo bioquântico mudou. Muda. A pessoa muda. Até o sonho da pessoa passa a ser diferente. A pessoa começa até a sonhar diferente, tá? Então vamos continuar. Uma das características únicas, né, desse Yom Kippur, né, é ser o único dia do ano em que isso aqui nós já estudamos, tá? Isso nós já estudamos. Tá? Nós já estudamos isso? Já estudamos. Tá? Então, em 15 de Tishrei, tá? 5 dias após Yom Kippur, inicia-se a festividade de Sukkot. Na liturgia é chamado de Zimah Simhatenu, né? Época da nossa alegria. Tá? Então, vamos voltar aqui a nossa Sukkah, né? Cadê a nossa Sukkah? Nossa Sukkah está aqui. Tá? Então vamos começar a preparar a nossa Sukkah. Então nós temos esses dias para preparar a Sukkah, tá? Hoje nós não vamos estudar a construção da Sukkah, mas nós estamos estudando já a Sukkah, tá? No Zohar Hakadosh, o texto fundamental da Kabbalah, nele se abordam 2 aspectos fundamentais do serviço divino: o temor e o amor, tá? Okay? Então, na realidade, a gente procura o Kahal pelo temor, né? Puxa, eu não posso, de alguma forma eu não posso me afastar do sagrado, tá? Então, eu já vi, é lógico, com o iPhone 14 na mão esquerda, eu não posso me benzer com a mão direita, né? Porque isso é um absurdo neurológico. É um absurdo neurológico, né? O cara está falando com o iPhone 14, tá? Usando nuvem, iCloud, esse negócio todo, e Jesus é Deus com Pai e Espírito Santo. Isso não bate, tá? Vamos prestar muita atenção a tudo isso daí, né? Porque o irmão, ele vem pelo temor. Ele vem pelo temor. Aí o que que... Ó, matei mais um aqui. Ele vem pelo temor. Aí o que que acontece? Ele passa a não ter mais medo, mas ele não desenvolve o amor. Ele diz simplesmente: isso daí eu já sei, isso não me interessa mais. Aí ele se torna um deixante, tá? Nós temos que alertar. Tá? O temor, Yará, né,
em hebraico, né, a Deus, evoca a percepção da grandiosidade e majestade do Todo-Poderoso, bem como um sentimento de reverência e respeito a esses seus atributos. Então, ó, mais um outro aqui. Eu não sei como é que esse negócio... Isso enche o saco. Então, vamos ver aqui, irmãos. Vamos ver aqui o que é o Todo-Poderoso para nós. Tá? Por quê? Porque nós achamos que o mundo evoluiu. O mundo não evoluiu. Nós estamos exatamente como em Mitzrayim. É só ir na igreja, lá no Vaticano, que vocês vão encontrar o templo de Hathor. É a mesma coisa. As colunas, as coisas escritas na coluna. Você entra lá na Basílica de São Pedro, está lá o pessoal honrando os mortos, os sarcófagos dos papas, não é isso? Né? Você entra cheio de sarcófago de papa. Tá? Aí você vai lá na catacumba para visitar sarcófagos. Ou não é isso? É que o pessoal não chama de sarcófago. Né? Mas, por exemplo, João Paulo II, né, o último que morreu lá como Papa, né? Ele foi embalsamado. O que o Zohar HaKadosh nos diz? Não façam como os faraós que se embalsamavam, é inútil. Tá? Mas não é isso? O irmão Marcelo falando no Vaticano, não foi? Foi. Então, quando você entra, não tem logo ali o sarcófago, né, de João Paulo II, logo à direita quando entra. E fica todo mundo, corpo de Cristo também, na frente do sarcófago. É incrível isso aí. Hã? É templo de Hathor, é a mesma coisa. O homem não evoluiu. O homem não evoluiu. Por que o homem não evoluiu? Porque ele não consegue fazer o drash do Zohar. Ele não segue os nossos sábios de abençoada memória. Hashem é isso que está escrito aqui. Existe um Ensof antes do Tzitzum, que nós não temos a menor ideia do que seja. Mas diz o Midrash que já havia Mashiach, já havia Torá, já havia o propiciatório, já havia misericórdia. Isso é dito lá. Ok, mas é Midrash. Aí tem um evento chamado Tzitzum, que os cientistas chamam de Big Bang. Quem deu o nome disso aí foi Einstein, né? Big Bang. Tem um Big Bang. Aí tem cientista que diz, porque toda essa energia do universo tinha o tamanho de uma unha do dedo mindinho. Não é isso, irmão Marcelo, que é dito? Olha só. Sim. Como é que o cara pode ser cientista e falar uma asneira dessa? Tá? Falou, escreveu e ganhou o prêmio Nobel. Tá? Muito bem. E existe uma coisa chamada o Ensof pós-Tzitzum, que é Hateva, que é o que a gente vê aqui. Como é que a gente se relaciona com o sagrado? Pela Hateva. Tá? Pela Hateva. Tá? Então, 75% de toda a nossa alimentação depende das abelhas. Então, em vez de ter um monte de santo dentro de casa, né, central dos santos dentro de casa, devia ter uma estátua de uma abelha, agradecendo a abelha pela alimentação, não é isso? Tá? A abelha não é caché, mas o seu mel e a sua frutificação né? Tá? Então, nós temos essa tendência a não entender das coisas, né? Por quê? Porque a grande meretriz, Esav, é perito em armadilha, ele falou assim, não, primeiro pede. Se você receber, aí você dá. Tá? É incrível isso daí, mas não é assim que funciona. Que Hashem primeiro nos deu Hateva, aí depois disse, agora entende, agora governe. Tá?